Olá, pessoal! Como já avisamos, entramos no tema industrialização efetiva. Talvez um dos momentos mais importantes para a evolução econômica do Brasil. Quando que você vai considerar isso? A primeira referência será a crise de 29, a crise econômica mundial que pôs fim ao ciclo da economia cafeeira no Brasil, forçando o país a rever as suas propostas econômicas e políticas para o desenvolvimento brasileiro, quebrando aquela hegemonia agrícola, forçando o quê? Uma revisão do direcionamento econômico brasileiro. O craque da Bolsa de Nova York pôs fim ao ciclo do café e mergulhou a economia brasileira em uma profunda crise. Desta forma, encerra-se o ciclo do café e começamos a vivenciar a Era Vargas a partir dos anos 30. Período que no vestibular vai se caracterizar por um Estado nacionalista e interventor que assume para si o papel de promover, ou seja, de fomentar, de incentivar o desenvolvimento urbano e industrial brasileiro. Era uma mudança na política que começávamos a ter a partir dos anos 30. E, para tanto, o Estado vai assumir para si a criação de diversas infraestrutura de produção. Destaque para as indústrias de base, as chamadas indústrias pesadas e as indústrias de bens intermediários, que visava ser a base para a evolução das indústrias de bens de consumo no nosso país. Qual era a ideia? Era criar um parque industrial diversificado, uma industrialização completa. Mas quando se acelera no contexto dos anos 40 para os anos 50. Daí deriva a expressão, uma indústria tardia. Por quê? Os países de economias centrais já haviam vivenciado os processos de evolução industrial. Desta forma, a industrialização serviria como um combustível para a aceleração do processo de urbanização do Brasil. Qual a estratégia adotada no governo Vargas? Consolidar uma infraestrutura industrial de base, pois eram consideradas estratégicas para o desenvolvimento de outras atividades industriais. Assim sendo, nasceria a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, indústrias do segmento extrativista e de transformação, que seriam a base para a evolução industrial brasileira. Qual o contexto? O contexto dos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial. Então, grande parte desta tecnologia vem dos Estados Unidos, num acordo onde o Brasil iria fornecer produtos primários para a indústria bélica norte-americana e receberia equipamentos e tecnologia dos Estados Unidos, num verdadeiro esforço de guerra. Começava, então, as bases para a consolidação de um Brasil industrial. Não obstante a isso, nós vamos nos preocupar também com o quê? Infraestrutura energética. Destaque para a criação da Petrobras em 1953. Nada mais nacionalista que isso. O petróleo é nosso. Estávamos criando uma infraestrutura que era vista como estratégica e necessária para o desenvolvimento industrial. Então, cuidado, que você vai ver muito, mas muito essa expressão. A industrialização brasileira seguiu o modelo da indústria substitutiva de importações. Por quê? Vamos produzir aqui aquilo que antes importávamos. E tal processo ganha impulso a partir da crise de 29, com uma acumulação de capitais que tem suas origens na cafeicultura. O Brasil passa a fomentar o desenvolvimento industrial e a vivenciar um processo de industrialização efetiva. Porém, com um padrão de concentração espacial da atividade industrial, onde? No eixo Rio-São Paulo. Destaque para São Paulo. Então você poderia dizer o quê? Uma nova concentração econômica estava surgindo. E aí você pode pensar em dois tipos de exemplificação. Um generalista, na região sudeste, e outro mais específico, no estado de São Paulo. Seria, então, uma nova ilha econômica, só que agora de caráter industrial, uma herança do nosso histórico de formação colonial e, principalmente, muito favorecida pela acumulação de capital que propiciou a economia cafeeira no eixo Rio-São Paulo. Assim sendo, observe que a região de São Paulo vai ser o grande centro, ou seja, a nossa capital econômica.
Não podemos perder de vista também que tivemos avanços no que tange à regulamentação do mercado de trabalho, pois tivemos a criação da consolidação das leis do trabalho, em 1943, a chamada CLT, que visava garantir a segurança jurídica das relações de trabalho, dando direitos e deveres a empregados e empregadores. Para muitos, essa legislação teve um caráter paternalista, pois entendem que favoreceu por demais o empregado em detrimento do empregador. Polêmicas à parte, a verdade ou o fato é que nós estávamos ampliando o nosso estado do bem-estar social, concedendo uma série de benefícios trabalhistas aos trabalhadores do nosso país. Assim sendo, era um avanço como marco legal da regulamentação do mercado de trabalho no Brasil. Devemos observar também que nesse contexto nós tivemos outras características muito interessantes que vão se associar à efetivação de uma consolidação da indústria no Brasil. Mas esse tema eu te convido para o nosso próximo encontro. Aguardo você para falar do Brasil e a consolidação industrial. É o nosso convite. Até já!